Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 13. Bons estudos! Renato! Renato, você vai passar o dia inteiro trancado no banheiro, meu filho? Renato, como é que é? Vai dormir aí dentro, é? Esse menino anda esquisito, misterioso. Agora vive trancado no banheiro, no quarto. Será que... Puberdade. É, pensando bem, tá na hora. Com os meninos acontece nessa época mesmo. Na teleaula passada foi a Flávia que ficou mocinha. É normal. Os meninos é um pouco mais tarde que as meninas, entre os 11 e 15 anos. É, mas o filho deixando de ser criança para virar adolescente. Dá licença. Será que não dá mais pra ter um minuto de paz nessa casa? Quer dizer, a gente não tem privacidade nem no quarto, nem no banheiro, agora nem na sala também. Ou não dá pra conviver com vocês assim? Dois filhos adolescentes, eu acho que eu não vou resistir. Calma, dona Hortência. Calma. A nossa teleaula de hoje vai mostrar e explicar direitinho todas as transformações que acontecem durante a puberdade masculina. Vamos lá? Na teleaula de hoje, nós vamos ver as alterações que acontecem no corpo e no organismo dos meninos quando entram na puberdade. Vamos ver também a relação dessas transformações com os hormônios. Vamos acompanhar ainda o caminho do espermatozoide desde a sua produção nos testículos até a ejaculação. E, finalmente, vamos comparar as puberdades masculina e feminina. Ô, Renato, por que o pinto da gente vai crescendo quando a gente fica mais velho? Que é isso, Dudu? De onde você tirou essa ideia? Olha aqui, ó. Peraí. Do livro que eu achei lá na prateleira do seu quarto. Aqui, ó. Ô, Dudu, eu já não falei que eu não gosto que mexa nas minhas coisas? Bom, deixa eu ver, vai. Olha bem, ó. Esse aqui parece comigo. Esse com você. E esse com o papai. Olha só como o pinto vai crescendo. O do papai é bem maior mesmo, não é? Bem, Dudu, é o seguinte. Conforme a gente vai crescendo, você sabe, o nosso corpo vai sofrendo modificações. E essa é uma delas, tá? O nosso pênis, ele vai crescendo e vai também ficando diferente. Isso é normal, acontece com todos os homens. Aconteceu com o papai, tá acontecendo comigo e vai acontecer com você, cara. Ah, tá. Vivendo aprendendo, né? Valeu. Quais as transformações que você lembra que aconteceram no seu corpo na época da puberdade? Acho que ganhei massa muscular, pelos, né, nascendo pelo corpo. Transformações físicas totais, tá? E desde pelo no corpo, a parte física mesmo, parte muscular, você percebe uma mudança. Bom, a gente é uma época de muito medo, né? A gente fica muito preocupado, esse negócio de masturbação, a gente ouve os colegas, né? Aquela conversa que vai desenvolver as glândulas mamárias, se masturbar muito, né? Então é uma época muito difícil, né? E a gente fica com medo de conversar com as pessoas, mesmo com o pai, com a mãe, né? Principalmente com o pai, né? Que a gente não sabe como eles vão reagir, né? E aí, Renato, tudo bem? Sabe, pai, um dia desse eu tive uma aula de biologia lá na escola e a gente tá vendo o que acontece com a gente na puberdade. Aula de biologia, eu acho isso muito bom. É bom a gente se conhecer por dentro, entender o nosso corpo, sabe como é que é? É, mas você também sabe como que é, né? A gente ainda ficou com algumas dúvidas. Olha, nessa fase começa a acontecer um monte de mudanças com o corpo da gente. Nossos órgãos sexuais sofrem grandes transformações. É, isso aí a gente viu, né? Mas é que eu e meus colegas, a gente não sabe direito o que fazer. Poxa, cara, eu sinto meu pênis mais sensível. Fico excitado toda hora. É, difícil de controlar, né? Qualquer coisa também me deixa excitado. Às vezes acontece de gozar. Oh, mas será que faz mal se a gente se masturbar? Dizem que cresce pelo na mão e ainda dá dor de cabeça, né? Isso é normal, pai? Vamos por partes. Quando um garoto fica excitado, o seu pênis se enche de sangue e fica duro. A gente chama isso de ereção. Mas você já ficava excitado bem antes, não ficava? Quando era menor?
Já ficava assim, mas era diferente, né? O senhor sabe. É que agora as ereções são acompanhadas da ejaculação. O que acontece quando você atinge o clímax da excitação? Quando a gente goza. É isso aí. O seu pênis agora passou a funcionar como um órgão reprodutor. Ah, eu sei por quê. Porque na hora da ejaculação, a gente expulsa o sêmen, né? Que é o líquido que contém os espermatozoides, as células reprodutivas masculinas. Certo. Tá legal. Mas isso tudo a gente aprendeu na escola e fixou bem. Agora a dúvida que eu tinha te falado é a seguinte. O que a gente faz quando tá excitado? Bem, aí existem algumas possibilidades. Você pode transar com alguém ou se masturbar. Mas nem sempre isso é possível, então a gente tem que se controlar, hein? E essa história de que se masturbar muito causa doença? Bobagem. Bobagem. A masturbação é uma forma de autossatisfação natural, tanto para os homens quanto para as mulheres. Gostei, pai. Sabia que eu podia perguntar pra você. Ah, que isso. O Paulo conseguiu se sair bem nessa difícil conversa com o filho adolescente. As transformações nessa fase são rápidas, intensas e marcantes. Assim como acontece nas mulheres, nos homens também, todas essas mudanças são provocadas por hormônios. Você se lembra do que são hormônios, não? A gente viu na teleaula passada. São substâncias químicas que regulam praticamente todo o funcionamento do nosso organismo, inclusive as atividades sexuais e a reprodução. Também como nas mulheres, tudo começa com hormônios fabricados por essa glândula aqui, ó. A hipófise. A hipófise produz o FSH e o LH. Nas mulheres, o FSH estimula a produção e o amadurecimento dos óvulos, células reprodutivas femininas. Nos homens, esse mesmo hormônio estimula a formação de espermatozoides. Já o LH nas mulheres estimula o ovário a produzir outro hormônio, a progesterona. E no homem, age sobre os testículos, estimulando a fabricação de testosterona. Vamos ver então como tudo isso acontece. O LH estimula os dois testículos que ficam aqui, ó, no saco escrotal a produzirem hormônios sexuais e espermatozoide. Quando o espermatozoide fica maduro, ele segue por esse canal aqui, olha, o canal deferente, até chegar aqui, ó, nas vesículas seminais. Aqui, ele se junta com outros líquidos produzidos pelas vesículas seminais e pela próstata. Forma-se o esperma. Então, o esperma sai pela uretra, na ejaculação. O trajeto que os espermatozoides percorrem é fácil de acompanhar. São produzidos nos testículos, deslocam-se pelo canal deferente até a próstata e as vesículas seminais. Forma-se o sêmen, que segue pela uretra, um canal que atravessa o pênis, e sai pelo orifício da glande. Ou seja, o sêmen sai pelo mesmo caminho que a urina. Além do LH e do FSH, há outra substância que é fundamental nas atividades reprodutivas. É a testosterona. Preste atenção a esse nome, testosterona. Eu não sabia que primeiro crescia o saco. Não? Pois é, mas primeiro crescem as bolas, né? Os testículos. Sabe por quê? Porque eles começaram a produzir testosterona. É ela que é responsável por tudo que a gente tá passando. E só depois que crescer o saco que vai começar a crescer o pinto. Ia funcionar também, né? Nossa, eu fiquei vendo as meninas fazendo educação física. Você já reparou como elas estão ficando mais redondinhas? Cheinhas. Gostosinhas. Oh, mas voltando a tal de testosterona, esse pelo, barba, tudo isso nasce por causa da testosterona? Até a nossa voz é essa substância que faz mudar? Bom, pelo que eu entendi é isso mesmo, né? Ela faz mudar a voz e faz encher a cara de espinha, né? Você lembra que a professora falou na aula, a testosterona faz as glândulas sebáceas aumentarem a produção de gordura, né? Pra ver que a gente podia passar sem essa, né? Puberdade, né, meu amigo? Fazer o quê? Bom, vamos nessa, vai que a gente tá atrasado. A testosterona age também nos músculos e nas gorduras dos meninos. Ela aumenta a quantidade dos músculos e direciona a distribuição dos músculos e das gorduras nas diferentes partes do corpo. Os ombros dos rapazes, por exemplo, se alargam, ficam bem mais largos do que os quadris. São transformações que deixam o homem adulto mais forte do que o menino. A testosterona não é um hormônio exclusivamente masculino, assim como o estrógeno, produzido pelo ovário. Ele não é um hormônio exclusivamente feminino. Eles estão presentes nos dois sexos, só que em quantidades diferentes. O homem, ele tem mais testosterona do que a mulher, enquanto a mulher tem mais estrógeno do que o homem.
A testosterona e o estrógeno são conhecidos como os hormônios sexuais. Eles provocam impulsos sexuais, tanto nos homens como nas mulheres. Ou seja, são eles os hormônios responsáveis pela atração física que um sente pelo outro. A testosterona também dá uma mãozinha no crescimento dos meninos. Ajuda no alongamento e na calcificação dos ossos. Mas quem é o responsável mesmo pelo crescimento são os hormônios do crescimento. Eles já circulam no organismo na infância, mas na puberdade a hipófise passa a produzir esses hormônios em grande quantidade. Resultado, os meninos crescem muito mais rápido. As transformações pelas quais passam os meninos e meninas na puberdade são diferentes, mas as razões dessas mudanças são as mesmas para os dois: o amadurecimento dos órgãos sexuais e a preparação do corpo para a reprodução. Na mulher, a quantidade de hormônios variava ao longo do ciclo menstrual, lembra? Já no homem, os hormônios se mantêm em níveis constantes, ou seja, o homem produz espermatozoides continuamente, sem parar, enquanto as mulheres produzem apenas um óvulo por mês. Os homens estão férteis durante todo o mês. Seus espermatozoides podem fecundar um óvulo em qualquer época do mês, desde que a sua parceira esteja em período fértil. A Flávia e o Renato não estão mudando só no físico, não, viu, Paulo? Eles estão diferentes, mas contestadores, acham que são donos do mundo. Você não se lembra da gente nessa idade, não? As alterações psicológicas fazem parte do processo de amadurecimento. Eu não sei até que ponto essas transformações se devem também aos hormônios da puberdade. É difícil saber. É difícil descobrir se os comportamentos estão sendo influenciados por aspectos biológicos ou outras razões sociais, culturais e até religiosas. Eu acho que tudo é motivo para transformação, viu, Paulo? Por isso que eu fico tão preocupada. Eu também fico assustado. Filhos na puberdade deixam qualquer pai preocupado. O exemplo é o que tem de melhor pra gente dar pra eles, sabia? E nesse ponto, eu acho que nós dois somos adultos bem legais, concorda? Isso mesmo. Bom, para ver se a gente entendeu mesmo tudo sobre a puberdade masculina, vamos fazer uma revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que na puberdade acontecem uma série de transformações físicas e psicológicas nos meninos. Os órgãos sexuais crescem, aparecem pelos pelo corpo e barba no rosto. Essas são transformações que acontecem uma vez. A produção de espermatozoides e testosterona passa a ocorrer continuamente. Nós vimos também nessa teleaula qual é o caminho do espermatozoide. Da sua produção nos testículos à chegada nas vesículas seminais e na próstata, aonde forma-se o sêmen, até a ejaculação através do pênis, passando pela uretra. E por fim vimos que a puberdade masculina e a feminina têm suas semelhanças. São períodos em que o corpo se prepara para a reprodução, e alguns hormônios como o FSH e o LH estão presentes tanto na menina quanto no menino adolescente. Mas a nossa teleaula de hoje mostrou também algumas diferenças entre o desenvolvimento das moças e rapazes, semelhanças e diferenças importantes para se entender o funcionamento do nosso organismo. Filhão, mas vai me estragar a gilete com essa barbadura, hein? Vai zoando, vai, coroa. Tô só cuidando de você, que é isso? Então tá. Então agora eu vou cuidar de você um pouquinho, tá legal? Quando foi a última vez que o senhor passou por um urologista, hein? Urologista, eu? Pois é. Minha professora disse assim que é muito importante o homem consultar um urologista periodicamente, viu? Principalmente depois dos 50, por causa do câncer da próstata. É verdade. Depois da idade aumenta muito a incidência dessa doença nos homens, sabia? Exatamente. E ela disse assim que se a doença for descoberta logo, tem cura, viu? E o tratamento é muito simples. Tá bom. Eu prometo que eu vou marcar uma consulta. Prometo. Como você sempre me diz, né, pai? Tem que se cuidar. Pais. Melhor não tê-los. Se não tê-los, como nascer, né? Até a nossa próxima teleaula. E não esqueça de fazer os exercícios da apostila. Bom estudo, hein?